Gostaria de, nesse momento, convidar as crianças para aqui a gente está orando e pela vida também dos professores que ficarão incumbidos de cuidar deles, né? Nosso irmão Guilherme e a Bianca, esposa. Nós vamos orar pela vida pequeninos que são também filhos de Deus, filhos da aliança. Deus abençoe a vida deles e a vida também do Guilherme e da Bianca. Oremos então, meus irmãos. Deus, nós te somos gratos por tudo, Pai, pelas nossas vidas, por tudo que Tu nos concede. Pai, Tu nos deste o privilégio de podermos, Senhor, ouvir, ó Pai, os Teus louvores e agora também ouvir a Tua palavra, Senhor. Ouvindo a Tua palavra aqui, ó Pai, no templo e também com as crianças. Tu esteja abençoando a vida dessas crianças, ó Pai, que são também parte da Tua aliança, parte do Teu povo, que Tu esteja abençoando o crescimento, o desenvolvimento, Pai, que eles cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa a vida do Guilherme e da Bianca, Senhor, que Tu esteja sempre cuidando deles, cada vez mais qualificando e aperfeiçoando para a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos por esses irmãos, por essas crianças, para o louvor da Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Texto bem conhecido dos irmãos. Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Efésios 2, de 1 a 10. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Ainda vamos ter uma palavra de oração? Oh Deus, essa é a tua palavra, oh Pai, está aberta. Tu esteja falando aos nossos corações, Pai, nos ensinando, nos admoestando, nos exortando, oh Pai, para o louvor da tua glória. Que o teu Espírito Santo também esteja, Pai, nos conduzindo nesse momento. E na minha fraqueza, na minha finitude, na minha falibilidade, ó Pai, o Espírito Santo fale por mim, ó Pai, e fale pela tua palavra. Porque, ó Pai, somos falhos e somos fracos, mas tu és um Deus que não falha, um Deus que não erra. Tua palavra é inerrante. Nós podemos cometer erro. A tua palavra é fiel. Nós muitas vezes somos infiéis. A tua palavra é santa. A tua palavra é justa.
E nós muitas vezes somos injustos, mas nós temos a certeza de que esse Deus que é perfeito, que é santo, que é justo, esse Deus que não erra, que não falha, usa os vasos para transmitir e propagar a tua palavra. Vasos que foram transformados para o louvor da tua glória. É no nome santo de Jesus, que nos moldou, que nos transformou, que nos está cada vez mais transformando para o louvor da tua glória, que eu oro. Amém. Eu gostaria de pensar com você acerca de uma coisa que é muito importante para nós. Nesses tempos em que estamos vivendo, nós esquecemos de reconhecer o quanto nós recebemos de Deus. A graça que Deus nos concedeu. A graça da respiração. A graça de podermos andar de um lado para o outro. A graça de podermos hoje, com a misericórdia de Deus, estarmos aqui. A graça de podermos também desfrutar da comunhão, do nosso convívio no nosso lar. A graça de podermos trabalhar. A graça de podermos viver. Mesmo que e muitas vezes não exaltando e glorificando o nome de Deus, mas Deus é fiel e por isso derrama sobre nós a sua graça. Nós conhecemos isso por graça comum, que nós temos, nós recebemos o ar, a chuva e tudo que Deus nos concede mediante as suas bênçãos, e também as pessoas que hoje estão no mundo, aqueles que não entregaram ainda a sua vida ao Senhor, aqueles que não foram alcançados pelo Espírito Santo, também recebem da graça comum de Deus. Mas nós sabemos que tem uma graça que é especial, que é dada àquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor predestinou. E há muita gente que tem dificuldade de lidar com isso, porque isso trata da soberania de Deus. Não trata da nossa capacidade, não trata dos nossos méritos, mas trata dos méritos nos quais Deus tem, nos quais Ele colocou também seu Filho Jesus Cristo. Essa é a graça que nós conhecemos como graça especial. É a graça que redime, é a graça que salva, é a graça que liberta, é a graça que cura, é a graça que transforma. É a graça que nos dá vida em Cristo Jesus. Essa é a graça que nós temos recebido de Deus, o povo de Deus, a igreja do Senhor. Isso nos dá alegria, meus irmãos, em saber que mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas, muitas vezes, falibilidade, na qual nós não conseguimos fazer algumas coisas, e mesmo naqueles momentos em que nós não sentimos bem em ir na igreja, em fazer alguma coisa para o Senhor, mesmo assim Deus derrama da sua graça, o Espírito Santo de Deus, Ele mora em cada um de nós. Deus não falha, Deus é fiel à sua palavra, e tudo que acontece hoje, não só na igreja, mas no mundo, é tudo mediante a graça de Deus. E essa graça de Deus também nos alcançou, uma graça especial. E essa graça está também permeada por todo o texto bíblico, porque desde a criação até a vinda de Cristo e até a consumação, na qual Cristo voltará e levará a sua igreja, é tudo graça. Não há nada na qual a gente possa receber mérito, porque tudo é dado por Deus. Tudo vem do alto, tudo vem do Senhor da glória. Tudo, assim como Davi fala lá em 2 Crônicas 29, tudo pertence ao Senhor. No céu e na terra tudo pertence ao Senhor. E não há nada que pertença a nós, mas tudo pertence ao Deus dos céus. E mediante essa graça que nós reconhecemos e que nós recebemos de Deus, nós podemos constatar isso, no qual Deus nos deu o privilégio de hoje podermos ser o seu povo. Um povo que foi escolhido por Deus. Um povo que foi transformado, restaurado por Deus. Povo que hoje
caminha não nos seus méritos, mas nos méritos daquele que deu a sua vida por nós. É nos méritos de Cristo que hoje nós temos o privilégio de estarmos aqui. É dos méritos de Cristo que hoje nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. Por isso essa doutrina da graça, na qual nós a conhecemos, é uma doutrina que Paulo, ele, em seus escritos, ele sempre dá ênfase. Essa doutrina na qual Deus nos deu vida, na qual Deus nos ressuscitou, na qual Deus também nos fez uma nova criatura. E olhando lá para Romanos, você vai olhar como Paulo ele descreve essa graça de Deus, porque a partir do capítulo 1 até o 3, Paulo descreve como Deus é bondoso em enviar o seu Filho, mas reconhecendo que a natureza do homem é pecaminosa. E essa natureza pecaminosa do homem é o que faz ele distanciar do Senhor, é o que faz ele estar distante de Deus. E percebam que quando Paulo ele anuncia o Evangelho, ele anuncia enfatizando que o que nós temos, o que nós recebemos, é porque Deus teve misericórdia de cada um de nós. É porque Deus demonstrou o seu amor por cada um de nós. É porque Deus em Cristo Jesus quis salvar, quis abençoar, quis libertar o seu povo. E olhando para Efésios, nós podemos ver isso claramente também, porque Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo tem em mente aqui mostrar àqueles irmãos como é que Deus age. Deus começa agindo na eternidade, Deus começa agindo nos céus, e depois Deus desce para a terra e age também por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus escolhe aqueles nas quais Ele deseja salvar, e por meio de Cristo Jesus Ele os redime. E por meio do seu Espírito Santo, Ele sela a salvação nos corações daquele que Ele escolheu. Porque hoje nós estamos vivendo, é mediante o selo que Deus nos deu no Espírito Santo. Está no capítulo 1, no versículo 14. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É aquele que nos assegura, é aquele que garante a nossa salvação. Então veja bem que essa relação de Deus conosco é uma relação de graça que ela começou, Deus nos salvando, e Deus permanece garantindo a nossa salvação por meio do Espírito Santo. Então percebam, meus irmãos, que Paulo ele enfatiza a ação de Deus na salvação, porque é uma ação tanto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Paulo também no capítulo 1, ele ora pela igreja, pedindo para que a igreja tenha o conhecimento de que, no versículo 19 ele diz, na qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerce ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo tem o desejo de que nós reconheçamos essa ação graciosa de Deus, por meio de Cristo Jesus, que nos ressuscitou, mostrando em Cristo Jesus o seu poder, a sua glória. E Paulo ora para que a gente tenha esse conhecimento, a gente aproveite esse conhecimento, que a gente viva e pratique aquilo que Deus nos deu, para que possamos fazer a sua vontade. E veja que no capítulo 2, Paulo agora, dando continuidade a esse capítulo 1, e enfatizando também esse conhecimento, para que os nossos olhos sejam iluminados, ele mostra como Deus agiu em nossas vidas. Paulo ainda continua mostrando como Deus nos ressuscitou. Foi mediante a sua graça, foi mediante o seu amor, a sua misericórdia. Por isso que eu gostaria, meus irmãos, aqui, de falar hoje sobre a graça de Deus. A graça de Deus na qual Ele manifestou em Cristo Jesus, nos salvando, nos redimindo. E veja que
Se a gente olhar para Efésios, a gente percebe que Paulo está mostrando isso, né? Nos 3 primeiros capítulos, Paulo fala sobre doutrina, depois, nos 3 últimos capítulos, Paulo vai falar sobre a aplicação da doutrina na vida cristã, como é que nós devemos aplicar a doutrina cristã na nossa vida. E Paulo vai mostrar claramente como é que nós devemos agir no mundo de acordo com a vontade de Deus, se afastando do mundo, deixando as coisas do mundo. Depois Paulo vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Depois Paulo vai dizer que nós devemos viver a vida, tanto em sociedade quanto na sociedade que é menor, a sociedade do lar. Nós devemos aplicar a doutrina da salvação, uma nova vida em Cristo, no nosso lar, com os nossos familiares, com a nossa família, também com aqueles que estão trabalhando conosco. Mas veja que é uma doutrina que ela é ampla, que ela nos faz entender o quanto Deus é bondoso para nos mostrar que a sua graça é maravilhosa, assim como Cristo viveu, nós também devemos buscar uma vida nele. E a graça de Deus, ela se manifestou nos mostrando 3 coisas importantes desse texto. E eu gostaria de destacar para você nessa noite. Primeiro, a graça de Deus manifestou-se quando nós estávamos mortos. Essa foi a primeira manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. E veja, a morte que Paulo descreve, a morte que Paulo se refere é uma morte espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. E o que é essa morte espiritual? É um distanciamento de Deus. Nós não tínhamos desejo de buscar a Deus. Nós não tínhamos o desejo de vir a uma igreja ou qualquer outro lugar. E muitas vezes nós nos sentíamos até repulsa quando falávamos de Deus, ou quando alguém nos falava de Deus, porque nós estávamos distante do Senhor. E o que estava por trás? O que estava por trás dessa morte? Paulo vai dizer no versículo 1: Ele nos deu vida, estando vós mortos em quê? Os vossos delitos e pecados. O que estava por trás dessa morte é os delitos e pecados. O que nos afastava de Deus eram os nossos delitos e pecados. O que fazia com que a gente não olhasse para Deus era justamente essa vida que nós tínhamos de pecado. E veja como Paulo enfatiza isso, mostrando que o delito é algo que muitas vezes nós cometemos, né, com a nossa atitude e ação, as nossas expressões externas. Quando nós pecamos para com Deus, fazendo tudo que não agrada o Senhor, os pecados são aqueles que estão diretamente ligados à nossa consciência, ao nosso espírito. É tudo interiormente que está dentro de nós. E Paulo diz que essa é a nossa natureza, a natureza pecaminosa, porque o pecado ele está dentro de cada um de nós. E dentro desse estado, Paulo nos mostra claramente que nós estávamos totalmente depravados. Nós estávamos alheios a Deus. Nós estávamos distante de Deus. E a doutrina da depravação total nos mostra claramente que todos os nossos, tanto as nossas atitudes, quanto os nossos sentidos, os nossos sentimentos, a nossa volição, os desejos, estavam todos deturbados, ou estavam todos contaminados pelo pecado. E por isso nós não sentíamos vontade alguma de ouvir falar de Deus. E veja como Paulo mostra aqui, primeiro ele mostra o que está por trás da nossa morte, é os delitos e pecados. E como nós vivemos nessa condição. Paulo destaca algumas coisas também, né, que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Veja que Paulo está dizendo que a condição de pecador, na condição de morto, nós andávamos segundo o curso deste mundo, que significa, literalmente, no curso desta era. Paulo não está falando
de algo cronologicamente, mas ele está falando que nós andamos de acordo com o mundo, de acordo com o que o mundo nos oferece. Está se referindo ao caráter espiritual dos tempos. Quando nós estamos distante de Deus, nós somos conduzidos pelo mundo. A nossa vida é conduzida pelas influências que o mundo nos coloca ou muitas vezes nos propõe. E veja que é um mundo carregado por um sistema totalmente alheio a Deus. Um sistema de valores que não considera Deus. E quando nós estávamos mortos, nós estávamos sendo seguidos por esse mundo. Nós estávamos sendo levados por esse mundo. E não só isso, mas Paulo diz que nós estávamos também sendo levados ou seguindo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo. Na natureza pecaminosa, nós seguimos ao diabo. Quando alguém está morto em seus delitos e pecados, ele está seguindo ao diabo. E ainda em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo menciona o Deus deste século. Em contrapartida, Paulo também, lá em 1 Timóteo 1,17, ele louva o reis desses séculos. Se você muitas vezes se perguntava e dizer por que Paulo está fazendo isso, por que Paulo está agindo dessa forma. Mas veja que Paulo aqui, tanto num texto quanto no outro, ele mostra, né, as realidades do mundo. Ele louva aqueles que devem merecer louvor, mas também ele reconhece que, estando distante de Deus, nós estamos seguindo o curso de Satanás. É por isso que é importante nós entendermos, meus irmãos, que em termos de controle do que acontece no mundo, espiritualmente, o que está acontecendo no mundo, que leva essa carranca de todo mal, é porque é controlado pelo diabo. Nisso não estou dizendo que Deus não tem o controle. Deus tem o controle de todas as coisas. A soberania de Deus mostra claramente isso. Mas no mal, quando nós vemos o que está acontecendo, Paulo está dizendo que a maldade que assola o mundo, ela é influenciada pelo próprio Satanás. E nós, quando estávamos mortos, andávamos assim. Mas nós também andávamos, Paulo diz ainda, segundo as nossas inclinações da carne. E o que é isso? É quando nós temos em nossa natureza egocêntrica o desejo de somente fazer aquilo que nós queremos, ou suprir tudo aquilo que nós desejamos, não olhando nem vendo o que Deus tem para nos dar. Por isso, a nossa vontade, segundo as inclinações, é voltada totalmente para aquilo que não é de acordo com a vontade de Deus. Nós fazemos tudo o que nós desejamos, não levando em consideração a honra e a glória de Deus. Essa é a condição da nossa inclinação que Paulo diz. Veja, por mais que tentamos fazer algo para Deus, dentro dessa condição, nós não vamos fazer de acordo com a vontade de Deus, porque nós não estamos em Cristo. Sem Cristo, nós vamos cumprir apenas aquilo que desejamos, vamos fazer aquilo que queremos e não vamos fazer a vontade de Deus. E veja, Paulo descreve essa natureza pecaminosa em que nos encontrávamos. Estávamos tão distantes de Deus por causa dos nossos delitos e pecados, estávamos sendo influenciados pelo mundo, estávamos sendo influenciados por Satanás, estávamos sendo deixados levar pela nossa carne. Na realidade, não estávamos de forma alguma preocupados com Deus, não estávamos preocupados com as coisas que pertencem, que são do Senhor. E veja que, olhando para esse primeiro ponto, nós podemos entender claramente que Paulo ele estava aqui mostrando como é que nós nos encontrávamos.
como é que nós estávamos. O mundo, com sua concupiscência, a cada dia tem mostrado e manifestado a corrupção. O mundo tem cada dia desumanizado o ser humano, através de opressão política, através de ganância humana, através do egocentrismo, pela visão que muitas vezes ela se destaca, uma visão secular, a moral imaterialista. E por isso nós vemos o quanto a sociedade está sofrendo pobreza, fome, desnutrição, desemprego, discriminação. Tudo o que acontece é por causa dessa natureza em que o mundo se encontra distante de Deus. Muitas vezes até a justiça, na qual deveria ser algo que o homem deveria agir e fazer, ela é muitas vezes desacreditada e muitas vezes as pessoas não querem nem agir com justiça. Por isso, olhando para essa natureza, essa corrupção que se encontra no mundo, eu creio que muitos olham e dizem que não há esperança, não há solução, não há o que fazer, não há como a situação mudar. Mas veja que quando nós reconhecemos que temos um Deus que é gracioso, que a sua graça se manifesta, mesmo nas nossas condições desumanas, nas nossas condições de pecadores, na nossa condição de falíveis, a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta dando vida ao morto, ressuscitando o morto. E veja que Paulo mostra a nossa condição, e agora Paulo vai dizer que a graça de Deus se manifesta através do amor e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Em segundo lugar, Deus mostra isso através de Paulo nesse texto. Veja que no versículo 4, ele diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, por causa da riqueza da misericórdia de Deus e por causa do grande amor de Deus, é que nós somos salvos, que nós somos libertos, que nós temos uma nova vida. Eu não sei você, mas isso nos dá uma alegria muito grande, porque a graça de Deus se manifestou na minha vida e na sua vida, porque nós não queríamos de forma alguma buscar a Deus. Na verdade, o salmista vai dizer que o homem insensato, também Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, o coração do homem é insensato, o homem ele maquina o mal, ele deseja o mal, as suas mãos carregam o sangue, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor, nos salvou. Meus irmãos, a graça de Deus se manifesta no amor e na misericórdia de Deus. Veja que Paulo aqui, ele nos mostra do versículo 4 ao versículo 7, três coisas que são importantes. Veja, primeiro ele diz, deu-nos vida com Cristo. A vida, ela está em Cristo. E é em Cristo que nós temos vida. Deus nos vida em Cristo. É a primeira coisa que Paulo fala no versículo 4, no versículo 5, desculpa. Ainda no versículo 6 ele diz, nos ressuscitou com Cristo. E no versículo 6 ainda ele diz, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, mas agora em Cristo nós temos vida. Em Cristo nós recebemos vida, em Cristo nós fomos ressuscitados, e em Cristo agora nós nos assentamos nos lugares celestiais. É graça de Deus, meus irmãos. É a graça de Deus que se manifesta. Ele deu-nos vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar. Refere-se aos três eventos que aconteceu no ministério de Jesus, normalmente descrito pelos estudiosos como a ressurreição, ascensão e reunião. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos ressuscitados.
Por meio de Cristo Jesus também nós estamos hoje nos céus. E por meio de Cristo Jesus nós fomos reunidos como povo, como igreja de Deus. Essa é a graça de Deus. Isso nos faz pensar claramente sobre a nossa vida hoje. Isso nos faz pensar nessa ação de Deus para conosco. Olhando para a vida em si e olhando para o mundo, na qual nós podemos hoje fazer essa distinção daqueles que são escravos do mundo, daqueles que ainda estão sendo escravizados e daqueles que não mais são escravizados porque foram libertos por Cristo. Nós fomos livres em Cristo Jesus. Nós não estamos mais na condição de morto. Nós não estamos mais na condição de sendo influenciado pelo mundo. Só quando nós muitas vezes buscamos fazer as nossas ações de acordo com a nossa vontade. Mas veja que em Cristo Jesus nós temos vida. Em Cristo Jesus nós somos hoje o povo de Deus. Em Cristo Jesus hoje nós temos a alegria de poder ser chamados filhos de Deus. E veja que Paulo diz, para que Deus fez isso? Qual foi a finalidade de Deus fazer isso? Foi para que os séculos vindouros pudessem contemplar, ver a riqueza da sua graça, na bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja que Paulo disse, foi para que as pessoas dos séculos seguintes vissem a bondade de Deus manifestada nas nossas vidas. Através das nossas vidas, as pessoas podem ver a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Através das nossas vidas, as pessoas podem ver também que nós somos hoje filhos de Deus. Nós não somos mais escravos do mundo. Nós somos o povo de Deus. Eu tenho certeza que, olhando para esse texto e lendo ele, você pode pensar o que eu devo fazer agora. Com tanta injustiça, com tanta coisa que acontece no mundo, o que eu devo fazer? Uma das coisas mais importantes da vida cristã é tentar perceber que mesmo no mundo de caos, mesmo quando tudo está indo, talvez, para a destruição, nós podemos ainda assim manifestar a vontade de Deus, obedecendo a sua verdade, a sua palavra, sendo como Cristo foi, vivendo como Cristo viveu. Por isso que a sua ressurreição nos dá esse privilégio. Por isso que lá em Colossenses, no capítulo 3, Paulo diz, agora que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olhai para as coisas lá do alto, e não para as daqui da terra. Porque é onde Cristo está assentado e é onde nós devemos desejar e buscar isso. Então veja que nessa condição que nós nos encontramos hoje, nós temos o privilégio de viver para Deus. Viver conforme Cristo viveu. E isso é manifestar a glória de Deus, é manifestar a graça de Deus nas nossas vidas. Para que as pessoas vejam, para que as pessoas sintam, para que as pessoas vejam que Cristo está conosco. E a marca da nossa vida é Cristo Jesus. E aquele que nos garante a vida é o Senhor. Então nós temos o privilégio de hoje mostrar às pessoas, através da nossa obediência ao Senhor, que nós não deixamos mais ser influenciados pelo mundo. Nós não deixamos mais ser influenciados pelo pecado, pela ação de Satanás, pelas nossas fraquezas ou pela nossa carnalidade, porque Cristo nos deu vida. Cristo nos ressuscitou. E Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nele, né? Nele. E Cristo nos reuniu como seu povo. Então, a segunda manifestação da graça de Deus está presente no seu amor
e na sua misericórdia. E o amor de Deus é tão grandioso que nós podemos contemplar, nós cantamos aqui hoje, porque foi Cristo quem nos levou para a presença do Pai. Foi Cristo quem morreu. Ele morreu para nos ressuscitar. Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele morreu para que pudéssemos, sim, hoje poder contemplar o amor e a misericórdia de Deus. Tudo isso é graça. Tudo isso é algo que nós, por nós mesmos, não conseguimos de forma alguma alcançar. Tudo isso é Cristo, é em Cristo que nós alcançamos e somos garantidos. Mas em terceiro lugar, a graça de Deus também, ela manifesta-se nas boas obras que realizamos em Cristo Jesus. As boas obras hoje que nós realizamos devem ser com a finalidade de honrar a Jesus. Veja do versículo 8 ao versículo 10, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é pela graça. Essa é uma das nossas também doutrinas, que nós cremos, sola gratia ou sola graça, somente a graça. Não é pelos nossos méritos, não é pelo aquilo que nós fazemos, mas é pelo que Cristo fez por nós. É pelo que o Espírito Santo também fez com que a gente olhasse para Jesus na cruz e nos voltássemos para Ele. Essa é a regeneração, na qual nós podemos sim abrir os nossos olhos e contemplar o amor, a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, muitas vezes nós entendemos que Cristo, na cruz, Ele morreu, e ali nós ficamos muitas vezes achando que aquela situação foi terrível. É lógico que tem a sua ação que é condenável, terrível, mas ali Jesus estava manifestando a glória de Deus. Ele estava obedecendo ao Pai, ele estava fazendo a vontade de Deus. Por isso que fazer as obras em Cristo Jesus não é só fazer coisa muitas vezes que nos agrade. Não é só fazer aquilo que muitas vezes nós queremos. Mas Cristo, veja, em Cristo Jesus, nós podemos ter o privilégio hoje de praticar boas obras. A salvação não foi pelos nossos méritos. A salvação não foi por algo que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque nós estávamos mortos. A salvação foi pela graça. A salvação foi por obra de Deus, em Cristo Jesus. Então percebam o quanto nós temos hoje o privilégio de podermos, sim, de poder contemplar a salvação dada por Deus. E veja que ele diz no versículo 9, que não foi de obras para que ninguém se glorie. Essa graça que nós reconhecemos como graça especial, a graça da salvação, né, houve muito tempo que foi discutida e houve muitos embates durante a história, muitos embates teológicos. Alguns diziam que havia necessidade de o homem praticar alguma coisa para que fosse salvo. Outros diziam que a salvação não é no total pelos méritos de Cristo, mas Cristo veio como modelo em que nós podemos fazer aquilo que Cristo fez para que fôssemos salvos. Ou até como judeus, você tem que praticar obras para que você seja considerado como um salvo. Não, veja que não é de obras, porque a glória não pertence a nós, a glória pertence ao Senhor, a glória pertence a Cristo. Então veja que no versículo 10 ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós hoje somos criados em Cristo Jesus para as boas obras.
O que é que nós estamos fazendo com os nossos pés, com as nossas mãos? O que é que nós estamos fazendo com a nossa mente, com o nosso coração? Nós temos que fazer as boas obras em Cristo Jesus. E fazer as boas obras em Cristo Jesus há de ter alguns sacrifícios. Eu tenho que deixar os meus desejos de lado para fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Eu tenho que deixar a minha vontade de lado para que seja manifesta a vontade de Deus. Eu tenho que deixar de lado, muitas vezes, os meus bens, porque os meus bens não são mais preciosos do que os bens que Deus já nos deu na eternidade. Tudo isso é graça, meus irmãos, porque até os bens que nós temos hoje pertencem ao Senhor. Por isso nós devemos usar para a obra do Senhor. A nossa vida no inteiro não pertence a nós, pertence ao Senhor. E por isso nós devemos glorificar a Deus em tudo, em tudo. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos mostra que nós não tínhamos força alguma para buscar a Deus, que nós estávamos mortos. Ela nos mostra também que Deus, Ele ama aquele a quem Ele escolhe. Ele ama aquele a quem Ele predestinou. Ele ama aquele a quem Ele desejou salvar. Ele derramou a sua misericórdia. E também nos mostra que Deus deseja que nós hoje, por meio das nossas vidas, manifestemos a obra do Senhor nas nossas vidas em Cristo Jesus. É muito bom a gente ver o quanto essa ação de Deus nas nossas vidas é maravilhosa. E quando nós a reconhecemos, e quando nós temos ela tão clara na nossa mente, como muitos diziam, eu não sinto o desejo de fazer nada, mas só de buscar a Deus. Eu sinto o desejo de me colocar diante de Deus, de colocar minha vida nas mãos de Deus. O desejo de praticar aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer que eu pratique. E se você perguntar, mas o que nós devemos fazer? Talvez essa fosse uma pergunta que alguns pudessem perguntar. Mas Deus quer que nós façamos tudo para a sua honra e sua glória. Então veja que nós podemos hoje, através das nossas vidas, que nós hoje não somos mais mortos, nós somos vivos em Cristo Jesus, nós podemos glorificar a Deus nas nossas vidas, fazendo aquilo que Ele quer, agindo da forma como Ele quer. Por isso, foi assim que Jesus mesmo disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Não é fazer a minha vontade. Mesmo Ele sendo Deus, 100% homem, 100% Deus, Ele não sendo pecador, Ele não tendo corrupção em sua carne, em sua mente, em nada, Ele desejou fazer somente a vontade de Deus. Meus irmãos, nós somos desafiados a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus requer, muitas vezes, sacrifícios. Cristo fez o sacrifício por nós. Agora nós devemos fazer os sacrifícios, nosso sacrifício por Cristo. Deus nos amou. Deus nos conquistou. Nós também devemos conquistar cada vez mais a Deus através das nossas ações. Deus nos transformou, nos deu vida. Agora nós devemos viver mediante essa vida que Ele nos deu. Somos desafiados a viver mediante essa graça, mas mediante essa graça para a glória de Deus. A graça de Deus, ela se manifestou nas nossas vidas quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ela se manifestou por causa do grande amor e da misericórdia de Deus. E ela se mostrou para que hoje eu e você pudéssemos, como povo de Deus, viver para a glória dele.
para que o povo visse, e o mundo visse que nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que você sinta o desejo, a vontade de viver mediante essa graça, viver para a glória de Deus, viver sentindo o desejo de cada vez mais fazer a vontade de Deus. Vamos orar nesse instante. E eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida, sobre o que você tem feito e também o que Deus colocou em seu coração para você poder fazer a partir de hoje. Aqueles que são vivos em Cristo agora devem viver mediante a vida que Ele nos deu para fazer a sua vontade. Senhor, nesse instante, ó Pai, em que ouvimos a Tua palavra, em que nós ouvimos o quanto, ó Pai, é maravilhoso ver a Tua graça, Senhor, sendo manifestada através dos séculos, através do tempo, através da história e chegando até os nossos tempos, para nos dar vida, para nos transformar, para fazer um povo que viva para a Tua glória, um povo que não mais vive segundo a concupiscência da carne, a influência do mundo, sob domínio escravo do pecado, a direção do diabo, mas que vive sob a direção de um Deus que é poderoso. Ó Pai, que Tu esteja abençoando a cada vida aqui nessa noite, aqueles também que estão acompanhando pelas redes sociais, que Tu esteja abençoando cada um. Que os nossos corações sejam moldados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Que nós possamos colocar o desejo de Te servir, de Te buscar e de Te adorar. Que nós possamos, sim, Senhor, sair muitas vezes da nossa situação de letargia espiritual e sim manifestar a Tua glória e o Teu poder em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse grande amor, obrigado por essa misericórdia, Senhor, que Tu derramaste sobre nós em Cristo Jesus. O preço foi alto demais, ó Pai, pela morte do nosso Senhor, mas foi eficaz para que hoje pudéssemos viver para a Tua glória, viver para o Teu louvor. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado pela Tua igreja hoje aqui, presente, ó Pai. Tu esteja abençoando a Tua igreja, fortalecendo nesses tempos difíceis, ó Pai. Tempos que nós temos, ó Pai, visto quanto a maldade, o quanto o mundo sem Deus, o mundo sem Cristo, o mundo sem vida, ele tende à destruição, ele tende ao caos. Mas também nós podemos ver que há um reino que foi preparado aqui na terra, um reino que é diferente do mundo, na qual nós podemos ver o reino que está cada vez mais crescendo e que precisa manifestar a cultura desse reino, uma cultura pecadora, que precisa manifestar a glória desse reino, num mundo sem glória, num mundo perdido, num mundo falido. A cultura que precisa, sim, cada vez mais entrar nos âmbitos desse mundo que está cada vez mais sendo popularizado pelo secularismo e por outras coisas
que estão tão distante de Ti. Ó Pai, fortalece a Tua igreja cada dia mais. Que na força do Teu Espírito Santo e na ação da Tua palavra nós possamos sim nos levantar e glorificar o Teu santo nome. Que a igreja seja a igreja do Senhor, com a missão do Senhor aqui na terra. Que o reino de Deus seja proclamado, que muitas almas venham a se entregar a Ti. E que Teu Espírito Santo nos capacite, nos leve em lugares que muitas vezes precisam ser alcançados. Nós possamos Te servir, ó Pai, fazendo as obras que Cristo começou e que a Tua igreja hoje é responsável por fazer. Para o louvor da Tua glória, ó Pai, que nós oramos. E Te agradecemos pela ação de Cristo Jesus e pelo Teu Espírito Santo que está conosco hoje, neste exato momento que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu queria desejar a você uma boa semana da graça sobre a mão poderosa do nosso Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guie, te caminhe durante essa semana e em todo o dia da tua vida. Eu também gostaria de agradecer a você que está conosco nas redes sociais aí. Que Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua casa, que Deus te fortaleça, te faça caminhar de acordo com a sua vontade. Deus abençoe a todos, uma boa semana. Estamos encerrados.